Arantes, da Universidade Federal de São Paulo, autor do livro Pesquisa em Educação, uma abordagem prática. Na nossa videoaula de hoje, a gente vai começar a falar aqui da parte de visualização de dados, conforme está lá no capítulo 9 no livro, né? Então a gente vai ver um pouquinho gráfico de linha, a gente vai ver, isso aqui é o gráfico de linha, a gente vai ver aqui o gráfico de pizza, o gráfico de torta, né? A gente vai ver um pouco aqui sobre gráficos de barras ou histogramas, né? A gente vai ver também aqui sobre os gráficos de caixa, né? Então a gente vai começar hoje falando nos gráficos aqui de linha, né? Então a gente vai mostrar aqui no R como é que é essa função plot. Então, gente, eu recomendo aqui que você leia aqui os exemplos que estão no livro, né? Aqui é só uma breve, assim, revisão aqui do que está lá no livro, né? Então vamos lá, né? Abrindo aqui o chamando aqui o R, né? Então vou fazer um gráfico de linhas que eu tenho aqui, né? Ah, esse aqui é o X é eixo X e Y é eixo Y, né? X horizontal e Y na vertical. Então isso aqui é os pontos, né? Então você vê aqui, ó, 1, 2, 4, bom, parece que isso aqui, né, Y é a função Y é igual a 2x, né, o dobro de x, estou multiplicando por 2 aqui o ponto x. Para fazer isso é bem fácil, plot, eu crio os vetores, uma vez que eu criei o vetor x e o vetor y, eu uso a função plot xy. O resto aqui do plot é só, assim, como é que se diz? Firulas, né? Main é o título que você vai colocar, entre aspas, xlab é o eixo, a legenda do eixo x, ylab é a legenda do tipo y, aí depois tem esse type e lwd. O que é isso aqui, né? São parâmetros da função, por exemplo, né? LWD é assim a forma que o ponto vai ser plotado, né? A gente pode também definir o tamanho do texto do título usando xmain, o tamanho das legendas xlab, né? O texto colocado uma posição, a gente bota xx, né? E o tipo de ponto a gente bota o type, né? Então o type P para ponto, L para linhas e B para linhas e pontos, né? Bom, então nesse caso aqui o type é igual a L linhas e LWD aqui é os pontos aqui plotados, eu estou tamanho 5, né? Então vamos fazer o plot aqui. Deixa eu só limpar aqui os plots anteriores, né? Limpar aqui. Então vamos plotar aqui. Pronto, plotei y igual a 2x. Aqui está aparecendo, né? O main, que é o título, o eixo x, né? E y, que é o xlab e ylab, né? Type L, que é linha, né? E vamos mudar aqui o LWD para 10, né? Para ver como é que fica o gráfico, né? Só para você ter uma ideia. Ficou muito mais grosso, tá vendo? Então esse LWD é a largura aqui da linha que eu estou plotando, né? Se eu fizesse aqui uma largura 1, né? Que é bem mais fino, né? Então vou botar aqui uma largura 5 que é razoável, né? Bom, muito bem. Aí a gente pode criar linhas verticais e horizontais, né? Usando a função abline, né? Abline, né? Se você botar vertical, V, 5 é a posição onde vai ficar vertical. Se eu colocar abline H, H é a posição onde vai ficar horizontal. Então vamos colocar, começando aqui, criando uma linha vertical na posição 5 na cor azul, blue, que é esse comando aqui. Então, rodando aqui, criei na posição 5 vertical azul. Agora vou criar uma linha horizontal na posição 10 na cor vermelha. Criei aqui a linha horizontal, aqui que vocês estão vendo no gráfico à direita, né? Bom, agora a gente poderia também, assim, destacar os pontos, né? Ou seja, mudar o tipo do ponto. Se eu fizer um tipo de ponto ao invés de L', colocar B, o que vai aparecer? Vai aparecer aqui, olha, os pontos, as bolinhas aqui nos pontos, né? Ligando, eu estou destacando aqui os pontos, né? Bom, mas normalmente quando você tem gráficos aqui, você vai querer, às vezes, você tem que plotar aqui várias curvas, né? Com cores diferentes, tal, você está analisando aqui a variação ao longo do tempo de alguma coisa, né? Então, olha como é que você faz isso, né? Bom, você vai usar a função points, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, a gente tem aqui o x, que é o eixo x, né? O y1 é do primeiro gráfico, né? Que é y igual a 2x. E y2 são os valores do y igual a 3x, né?
Então, por exemplo, x é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 8, 9, 10, e o 2x é 2, 4, 6, 8, 10, etc. E y igual a 3x é 3, 6, 9, 12, assim sucessivamente. Então, eu criei os vetores x, y1 e y2. Vou primeiro plotar x e y1, tá? X, y, que é y igual a 2x, né? Esse em azul que eu estou colocando aqui, né? Então, o resto ele já explicou aqui, né? O type B, que eu estou colocando essas bolinhas aqui, né? Main é o título, comparando y igual a 2x com y igual a 3x, né? Plotei primeiro y igual a 2x, né? Color blue, né? Que é a cor azul, né? Xlab e Ylab é o eixo x, eixo y, essas legendas aqui, né? Que a gente tem. E o resto aqui, Xlab aqui, essa aqui é a largura que a gente já viu, a largura da linha, né? Xlab, né, e xmain é o tamanho do texto na main é do título e xlab é das legendas, né? Bom, então plotando aqui, né, ficou isso, né? Agora a gente vai acrescentar a segunda linha. O que ele faz? Você coloca a função points. Points é um gráfico que são os pontos que eu estou colocando em cima desse gráfico. Então você não precisa mais definir quem é x, quem é y, coisa e tal. Desculpa, você não precisa definir x, y sim, né? Você não tem que definir aqui quem é a legenda, quem é o título, essas coisas que ele vai usar o que já tem aqui. Então aqui eu quero plotar x, y2 é esse segundo conjunto de números aqui, né? Botar uma cor diferente, vermelha, tá? Do mesmo tipo de bola, né? Então, clicando aqui, está aparecendo o segundo gráfico, né? Aí eu posso também adicionar as linhas verticais, né, horizontais, nesse caso aqui. Vou pegar uma linha vertical aqui que eu coloquei na cor verde, né? Você pode colocar um texto, né, em uma determinada posição. Se você usar a função teste, teste aqui, você bota a posição x igual a 5, y igual a 10, esse é o label que eu vou colocar aqui, esse xx aqui é nessa posição, né, 2, né? Então, colocando aqui, ó, texto aqui, ponto 1, eu poderia botar um texto aqui numa posição diferente aqui, x igual a 5, y igual a 15, e roda aqui, ponto 1, ponto 2, né? Bom, assim, né, a gente tem outras funções no R muito mais legais para fazer assim, a plotagem de gráficos, que são as funções que vêm no pacote ggplot2. Isso, inclusive, tem lá nas minhas videoaulas do curso de R, né? Tem lá um módulo inteiro ali do ggplot2. Aqui eu estou usando as funções mais simples que o R tem de plotagem, né? Mais simples assim, triviais, né? De plotagem. Não fica tão bonitinho quanto o ggplot2, mas quebra o galho assim para, sei lá, você com pressa ali de fazer alguma coisa ali, você pode fazer rapidamente dessa forma, tá? Então é isso aí.